Eu passo, então, a palavra à doutora Cecília, que atuará como coordenadora desta mesa multidisciplinar. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos, então, passar a palavra para o nosso palestrante. Agradecer a presença de todos. Dr. José Nazar, psicanalista, psiquiatra, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro e da Associação de Psiquiatria do Espírito Santo. Com a palavra, o doutor José Nazar. Boa noite. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar e agradecer a todas as pessoas que se empenharam na organização do evento. É um tema interessante e difícil de ser abordado. Parece que a cada dia que passa, a questão do direito de família, que cuida da questão da família, ou que tenta cuidar da questão da família, necessita se questionar e se reinventar, e sem respostas precisas e que possam fechar a questão. Antes de mais nada, a questão da psicanálise e do direito, uma possível articulação. Essa questão aqui no Espírito Santo, posso estar enganado, mas quem iniciou foi a psicanalista Renata Conde-Vescovi, numa época em que a gente achava que se tratava um pouco de um delírio, de uma insistência meio que um casamento impossível, uma aproximação que nós não imaginávamos que pudesse dar frutos, resultados. E hoje nós temos na Escola Lacaniana de Vitória muitos analistas afetados, tocados, envolvidos com essa questão. Se não me engano também, quem iniciou todo esse trabalho na esfera mundial foi Pierre Legendre, um psicanalista, um jurista e psicanalista, discípulo de Lacan, que escreveu vários livros. Eu tentei trazê-lo no Brasil algumas vezes, não consegui, ele não aceitou, envolvido em filmes sobre questão de direito e psicanálise, e escreveu alguns livros. Há alguns livros interessantes. O primeiro foi O Amor do Censor. Está esgotado, mas existe. Na escola tem esse livro, quem quiser xerocar, e vai ter que xerocar. É um livro imperdível, maravilhoso. Há um outro livro, chama O Inestimável Objeto da Transmissão. Esse livro não foi editado no Brasil, eu tenho os direitos autorais, eu sou editor também. E tem a tradução, quem quiser ler, pode se dirigir à Escola Lacaniana, que tem esse livro traduzido. Ele trabalha muito a questão da transmissão pelo viés do juridismo e da psicanálise. Bom, eu escolhi abordar a questão das famílias. Eu botei no plural, famílias, não é? Isso porque, na atualidade, a questão das famílias não... a questão não se resume mais ao que foi colocado, não é, de antigamente, e que nos prometeram que assim o seria, e que seria
relação de um pai, de uma mãe, de filhos, e que se constituiria uma família e assim por diante. Eu peguei a tradução de família no dicionário, um dicionário francês, Le Robert, que define a família como o conjunto de pessoas ligadas entre elas pelo casamento, pela filiação ou, excepcionalmente, pela adoção. Por assim dizer, pelo vínculo fraterno. Busquei no livro A Cidade Antiga, que é um livro interessante de se ler. É um livro fantástico de se ler, que vai mostrar toda a origem da família, não sem a questão dos familiares das pessoas que se foram, que morreram, sem o túmulo ao lado da casa, com direitos, deveres e tudo mais. Nesse livro ele vai dizer que, você me ajuda nessa tradução, que na língua grega, a palavra que vai designar a família é epistion, o que literalmente significa aquilo que está junto de um lar. A família era, assim, um grupo de pessoas a quem a religião permitia o mesmo lar e que oferecia refeição fúnebre aos mesmos antepassados. Para a psicanálise, justo que a psicanálise trabalha com a questão de família, Freud sempre levou em conta a questão das famílias, fundamentalmente quando, ao inventar a psicanálise, escutando seus pacientes, as histéricas fundamentalmente, ele buscava, na sua escuta, na leitura daquilo que era dito, os elementos familiares, os elementos da historicidade, fundamentalmente daquilo que dizia respeito à questão dos fantasmas, dos sintomas, coisas assim. Ele descobre e inventa a psicanálise justamente por esse caminho do sintoma, que ele vai dizer, o sintoma é aquilo que não permite que o indivíduo possa ter uma vida tranquila, que as coisas possam caminhar e seguir em frente. Ele vai dizer, o sintoma é aquilo que atravessa o bom andamento das coisas. Ele vai dizer que essas coisas na cabeça do sujeito, do indivíduo que sofre, que ele coloca como uma coisa bizarra, louca, fora do senso comum, fora da lógica comum, ele vai dizer, isso não é sem uma lógica, sem uma regra. Isso não é uma coisa tão desarmônica. E aí ele pleiteava nesses sintomas a questão do deciframento, né? Ele dizia, na medida em que o sujeito trazia esses elementos bizarros, esses sofrimentos, isso, quando interpretado, decifrado, não é, o sujeito passava a caminhar bem, caminhava melhor na vida. Bem, nunca ninguém caminha bem. É muito mais uma questão de caminhar de uma forma menos pior. Bom, então existe essa questão da família, que historicamente isso vem a partir de uma relação triangular, uma relação de pai, mãe e filhos, mas que, na atualidade, nós temos mudanças significativas.
nos conceitos de famílias. E isso não vai cessar de mudar, isso vai mudar cada vez mais. Freud, em 1913, escreve um texto belíssimo pelo viés da antropologia social, tentando dar conta da questão da cultura, da questão das famílias, etc. e tal. Totem e Tabu. É um texto que todos os leigos leem. Os psicanalistas quase não leem mais esse texto. Mas, sim, mas os leigos, de uma forma geral, estão cada vez mais atrás desse texto, dessa obra-prima de Freud. E ele vai dizer coisas interessantes no que diz respeito à origem da cultura, à origem das relações. Ele vai trabalhar a questão de uma horda primeva, de uma horda primitiva, onde havia um pai que gozava de todas as mulheres. Havia um pai que tinha o poder, e somente ele tinha o poder de gozar das mulheres, de ter acesso às mulheres. E esse pai, como pai, existiam os filhos. E esses filhos começam, de alguma maneira, se organizar a partir de uma relação de um ciúme odiento em relação a esse pai e de uma inveja catastrófica em relação a esse pai, e se juntam e matam esse pai, porque queriam também eles terem acesso, terem os direitos, os mesmos direitos que esse pai tinha, que esse pai portava. Eles matam esse pai, mas acontece algo interessante, que ao matarem esse pai, eles, ao mesmo tempo, foram tomados por alguns sentimentos de angústia, no sentido de um certo desamparo em relação à perda desse pai. Na medida em que esse pai, ao mesmo tempo que se apresentava como um pai onipresente, onigozador, que tinha esse poder, esse pai também dava segurança, dava uma certa tranquilidade a esses filhos, fundamentalmente proteção a esses filhos. E esses filhos, então, promovem algo interessante que, nos tempos antigos da psicanálise, quando se estudava muito Melanie Klein, se trabalhava muito esse mecanismo, esses filhos, eles vão, de uma certa forma, cada um, dentro da sua predileção, comer um pedaço desse pai. Comer um pedaço desse pai que se chamava muito claramente de buscar nesse gesto canibalístico uma identificação, de, ao comer, cada um comer um pedaço desse pai, estariam ao mesmo tempo incorporando uma força, um poder, não é, semelhante ao desse pai junto às mulheres. Mas eis que eles são tomados por um sentimento de culpa, e isso é interessante porque também é um território que quase não se trabalha mais, a questão da culpabilidade, do sentimento inconsciente de culpa, que Freud vai dar uma importância enorme a essa questão da culpabilidade originária que habita cada um de nós, cada ser humano.
como um elemento fundante do ser humano, do sujeito, da culpabilidade originária, a culpabilidade que já está ali desde sempre. Essa culpabilidade é aflorada, ela acirra, e esses filhos se colocam num certo impedimento, ou total impedimento, de abordar as mulheres dessa tribo, da proximidade, não é? Dessa vizinhança. E colocam, então, erigem um totem e colocam uma lei totêmica, uma proibição. A proibição que vai, de alguma maneira, vigorar como um dos elementos fundamentais trabalhados por Lévi-Strauss em relação à fundação das famílias. A questão da lei primordial, a lei universal. A única lei universal que seria a lei da proibição do incesto. Eu já estava cometendo um ato falho dos incestos. É do incesto, no singular. A lei da proibição do incesto. Todo mundo conhece o que é essa história de relação incestuosa. Não é? Todo mundo já brincou com um amigo dizendo, mas fulano é muito incestuoso. Não é? Beltrano é muito incestuoso. E essa questão do incesto é algo que Freud vai trabalhar a partir de um complexo nuclear que ele vai estar mostrando, que ele estaria mostrando no cerne da subjetividade humana, do que ele vai chamar de complexo de Édipo. Há uma passagem de Lacan, quando ele vai trabalhar a questão do pai simbólico, que é muito interessante no que diz respeito a essa história de incesto. Ele diz que a lei simbólica, ela se dirige ao filho e diz, não dormirás com a tua mãe. E diz à mãe, não reintegrarás o teu produto. Não é? Quer dizer, a lei que vem da proibição do incesto, que vem colocar um limite, não é? Que vem colocar um limite que vai introduzir um discernimento, uma separação. No que diz respeito à psicanálise, eu vou tentar traduzir isso em palavras sem escrever em quadro, eu precisaria de um quadro para escrever isso. A psicanálise vai conceber a questão da família, fundamentalmente, num momento do ensino de Lacan, pelo viés das funções. As funções. Ele vai trabalhar a questão do pai e da mãe, não é? Como uma função. Há um momento no seu seminário 4 e 5, que ele vai trabalhar os lugares do triângulo pai, mãe, filho e da lei, do falo, não é? Desse significante importante que Freud introduz na invenção da psicanálise. Ele vai dizer que são funções, que pai é um significante, que mãe é um significante. O que seria essa história de significante para quando Lacan introduz, se não me engano, no próprio seminário 11, ele vai falar isso, um significante, não é? Ele retoma isso isso não estava em Freud, ele vai retomar isso de Jacobson, de um linguista fundamental, que não havia na época de Freud, e que depois ele se desloca para Saussure e faz sempre mudanças nos conceitos. Lacan tinha essa capacidade de pegar os conceitos e transformar os conceitos, sempre devolvendo um ganho. Sempre ele dava em troca um ganho. Então ele pega o conceito de significante e vai dizer que em psicanálise
retomando Freud, que ele não vai fazer outra coisa senão retornar a Freud. Existe quase que uma estrutura no campo da teoria psicanalítica que diz o retorno a Freud de Jacques Lacan. Ele retorna a Freud, ele salva Freud, ele resgata Freud, ele impede que Freud morra, que Freud desapareça, que Freud acabe. Então ele vai dizer que o significante é uma palavra importante na vida de um sujeito. Uma palavra importante. Ele diz, um significante, ele diz assim, é alguma coisa, é algo que representa o sujeito para outros significantes. Então ele não vai trabalhar com o conceito de indivíduo, do indivisível. Ele vai trabalhar o conceito de sujeito, da divisão, e é esse o grande problema da relação, a relação do poder público, a relação do direito, não é? Que fundamenta as leis a partir do Congresso, logicamente, porque parece que uma lei nasce a partir de demandas sociais, não é isso? E que vai para o Congresso formula, e essas leis são as leis do poder público, penso eu. E o fato do sujeito, o sujeito do desejo, o sujeito humano, entre aspas, o sujeito freudiano, o sujeito do inconsciente ser dividido, se vocês querem saber o que é a divisão subjetiva, não é? Vocês simplesmente, cada um de nós, olha para dentro de si e veja as incongruências, as dúvidas, as dificuldades, não é? Pensa uma coisa e faz outra, promete a si mesmo que vai começar uma dieta e no dia seguinte muda tudo, não é? Que vai deixar tal hábito, não é? Que vai caminhar desta maneira e não de outra, e quando vê, está fazendo tudo, não é? Tudo o contrário daquilo que havia prometido. O sujeito, ele é dividido. E esse, penso eu, é o grande trauma, o grande problema que o direito, que o poder público terá eternamente que enfrentar. E isso nos leva a perguntar se essa articulação de psicanálise e direito, ela procede, não é? Ela tem suas razões, nós vamos ver, ela tem suas razões, mas nós não podemos pensar que a psicanálise tem alguma coisa, ou que o direito precise da psicanálise, em hipótese alguma, em hipótese alguma. O direito é uma ciência e ele tem a sua teoria, a sua prática, o viger da sua prática, e ele não tem essa necessidade, ele não tem na psicanálise uma relação de necessidade, não é? É um tipo de relação de aproximação, mas que não se pode dizer que venha completar alguma coisa, que venha, não é? É complicado. Então, vejam bem, o grande dilema, o grande problema no que diz respeito vou colocar as famílias, mas a relação pleiteada pelo poder público no que diz respeito a não dar conta dessa divisão subjetiva, a não dar conta disso que se chama inconsciente, disso que brota como um elemento novo, sempre novo. É algo que não há como
eu me antecipar. O inconsciente é o inantecipável. O conceito de significante diz justamente isso. O conceito de significante quer dizer o inantecipável. Eu não tenho como me antecipar a ele. É alguma coisa que brota num sonho, num ato falho, num xiste, numa troca, num erro, não é? Que tem a ver com as palavras, que tem a ver com a linguagem. O inconsciente, Freud vai inventar a psicanálise a partir desse novo do inconsciente. É isso que emerge. E que o sujeito seria uma espécie de coeficiente, da historicidade de cada um. Da historicidade de cada um. Quarta-feira, uma mãe no Rio, que está num processo de separação do seu marido, pede para ir conversar com o analista do seu filho e com o analista junto dela, e ensandecida, enlouquecida, porque o filho não está dando muita atenção a ela. E no decorrer da entrevista, da conversa, nós podemos elucidar a questão da historicidade que fundou aquele sujeito, aquele garoto, filho, não é, dessa mãe em desespero. Essa mãe que fez opção de uma separação, mas as separações são traumáticas, são catastróficas, não é? Mesmo que o sujeito diga que quer e que pretende, mas são coisas muito difíceis. E ali se pôde pleitear com muita clareza os elementos da fundação de um sujeito, desse jovem, a partir da historicidade, não é? Dos elementos fundamentais e traumáticos que advêm do desejo do outro, do discurso do outro, tanto da historicidade por parte dos avós, por parte de pai, como de parte de mãe, e que ambos se encontravam num ponto de uma melancolia profunda, onde esse sujeito, esse jovem, se vê sendo visto, sempre reconhecido como merda. E que na sua infância, inclusive, teve episódios de ecoprese, de deixar rasgos de fezes na sua cueca, e que o pai pegava de uma forma impaciente, nervoso, porque não queria ver aquele sofrimento do filho, e às vezes passava na cara do filho. E, logicamente, que a subjetividade desse sujeito se constituiu como tu és o merda. Tu és o merda, e que é disso que os seus pais gozam, que é disso que você se sente reconhecido e amado pelo outro, pela vida, não é? E que o sujeito está trabalhando isso e está vendo, a partir dos significantes, das palavras, não é? O trabalho de Freud foi dar valor às palavras que a medicina não podia dar. Freud era médico, cientista, e abandona tudo para dar valor às palavras, ao fundamento das palavras, que uma palavra, não é, fundamental, que vai representar um sujeito, sempre um sujeito singular. E esse sujeito singular, ele não tem como se deixar ser regrado pelas regras, e fundamentalmente pelas regras que simplesmente são regras. Há uma frase da Rudinesco interessante: as regras, quando são tomadas simplesmente como regras, não têm razão de ser, não é? Então, o poder público, esse que dá os critérios, que oferece os critérios do que é ser uma família, uma boa família, do que é ser um bom pai, uma boa mãe, do que é o ideal de uma criança, ele não consegue alcançar os fundamentos de um resultado. Vocês veem que
Nós lidamos o tempo todo com as patologias, sejam os psicanalistas, os psiquiatras e os advogados, os juízes. Eu peguei um táxi agora e pedi para o taxista me deixar aqui. Ele perguntou se eu era juiz. Aí eu disse que não, que eu era psicanalista. Ele falou, então o senhor está com tudo, porque o país está necessitado de psicanalistas. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, os brasileiros estão sofrendo de uma baixa da autoestima. E eles precisam tratar disso. O sujeito estava inteiramente... Eu falei, então eu vou começar a minha fala com isso que você está me ensinando, etc. e tal. Então, o poder público, ele dá os critérios, mas ele não consegue, e veja que nós vivemos uma vida de distúrbios, de sintomas, de disparates, de separações, problemas seríssimos a cada ano, a cada década, nós criamos novas figuras jurídicas. Figuras jurídicas, eu acho que deve ser trabalhado a partir desse significante, figuras jurídicas. Por exemplo, a alienação parental, que é uma coisa interessantíssima. Eu tenho alguma quilometragem nessas questões e tenho visto situações alarmantes, porque os juízes, eles contam, dentro das regras, as normas, com psicólogos que têm uma certa especialização em determinado trabalho, como alienação parental, e eu tenho visto coisas, mas coisas tão graves, no sentido assim de que, às vezes, um pai ou uma mãe, um pai perverso ou uma mãe com paranoia, com psicose, promovendo ardentemente, porque isso é da ordem de uma paixão, da loucura de uma paixão, uma alienação parental, e vai para entrevistas, tantas entrevistas com os psicólogos determinados pela lei, e que é uma coisa da ordem do absurdo, e nesse ponto, e somente nesse ponto, o juridismo, a justiça, ela pode contar com o apoio de bons profissionais. Eu diria bons profissionais, porque um psicólogo, vocês me desculpem falar isso, um psicólogo e nada é a mesma coisa, não resolve. Não resolve porque não chega aos pontos do inconsciente. Não tem como alcançar os elementos do inconsciente. E se não alcança os elementos do inconsciente, de nada adianta. Nada que vem de fora, nada que vem de uma ordem, de uma lei, ou de um conselho, ou de um tratamento, pode resolver o problema do sofrimento humano, das depressões humanas, daquilo que está no fundo do sujeito, apresentando as coisas da perda da estima, dos disparates, dos traumas em relação ao desejo, não é? As depressões, elas têm uma relação direta com o desejo. Sempre que o sujeito não consegue querer aquilo que deseja, ele está em profunda depressão, ele está mal com ele próprio. E um psicólogo não tem, porque o psicólogo fez psicologia somente. Se ele fez psicologia ou uma outra coisa qualquer, e vai se submeter a um bom tratamento psicanalítico, e o psiquiatra também não resolve essas questões, a maioria dos psiquiatras, a maioria dos psicólogos não consegue alcançar um quadro de uma mãe que tem uma psicose, que tem uma paranoia, que é muito difícil. Vocês pegam esse filme Mal Me Quer, Bem Me Quer.
Ali vocês vão entender um pouco o que é uma psicose, o que é uma paranoia, o que é uma erotomania. Quer dizer, é muito difícil, porque às vezes o psicótico, quando ele não está em psicose, não está em surto de psicose, é muito difícil se alcançar a psicose do sujeito. O que caracteriza, por exemplo, uma psicose? São aqueles sujeitos que têm a certeza do seu lado. Ele tem a certeza. E é uma certeza que você não consegue mexer nessa certeza. E ele passa as coisas mais claras e lúcidas para o juiz, para o advogado e para os psicólogos, todos com boa intenção, e são esses os problemas. Então, a questão da divisão subjetiva, a questão do inconsciente, é uma questão séria para se lidar com a questão do poder público. Lacan vai trabalhar, há um autor, Philippe Julian, que trabalha muito isso, ele vai dizer que o poder público, ele não dá os elementos para que o sujeito possa lidar com a lei do desejo. O que vai oferecer as condições, eu já vou terminar nesse minuto, o que vai oferecer as condições é a questão da conjugalidade, do homem e da mulher, o que rola ali entre homem e mulher, o que rola na cama. Na cama, não é papai e mamãe, não é? Vocês pegam excelentes famílias, excelentes pais, excelentes mães e vão encontrar filhos transtornados. Eu tive nas minhas mãos uma família que o pai era a referência nacional nos assuntos mais importantes do país. A família exemplar ao olhar do público, ao olhar do social. E todos os 5 filhos com quadros graves. O menos grave era viciado em heroína. O menos grave. Então, vejam que essa questão da subjetividade, dessa divisão subjetiva, é uma questão muito difícil de se alcançar. E nós temos que aprender algumas coisas com o Freud, quando ele escreve o prefácio de um livro de um educador, em que ele vai falar que educar é impossível. Educar é impossível. Nós temos que nos contentar com resultados pequenos, com resultados precários. Governar é impossível. Não esperem muito de um governante. Esperem pouco. Não é? Tentem ajudar com alguma coisa. Tentem ajudar. Não é o caso nosso no nosso país, que nós temos uma cultura diferente, por exemplo, do que reza nos Estados Unidos, que mesmo uma pessoa que vai de um outro país, eu não estou falando dos que jogam bomba, acabaram de jogar em Barcelona, mataram 13 pessoas, deve ir para 20 amanhã. Em Barcelona, um ataque terrorista. Quer dizer, mas as pessoas vão e oferecem algo para o país. Oferecem alguma coisa, não é? Em termos. Então ele diz: governar é impossível, psicanalizar é impossível, educar é impossível. Contentem-se com resultados pacos, pequenos, poucos. E eu acredito que, no que diz respeito à questão de família, é um desastre, porque eu não acredito que exista na história família limpa. Todas as famílias são sujas, todas as famílias são formuladas a partir de traumas. E se nós tomarmos por esse viés, nós temos chance de ganhar muito mais, de ter algum resultado. Não temos que esperar grandes respostas. A questão do trabalho com família é uma coisa dificílima. A relação entre os sexos.
Vejam que estão surgindo novas formulações familiares. Novas formulações. E nós não devemos tomar isso com julgamento disso ou daquilo. A cada vez mais vamos nos colocar em questionamentos e verificar de que maneira lidar com isso tudo. De uma maneira menos mal, menos pior. Não queiram buscar ideais. O ideal sempre leva ao erro. Freud vai nos ensinar que quando há numa estrutura familiar um ponto muito idealizado, a tendência é o fracasso, a tendência é o desastre total. Um pai ou uma mãe que ocupam lugares muito sofisticados, muito idealizados, a tendência é que os filhos caem para o traumático por excelência, que os filhos busquem quadros de dependência de drogas, de bebida, de anorexia, de bulimia, de doenças graves. Quer dizer, os pais, eles precisam desde cedo aprender a lidar melhor com os erros, a não ter medo de mostrar suas falhas. E acredito que ao lidar com as famílias no âmbito, porque é uma coisa terrível, essa questão das brigas familiares, das separações, a questão do sexual, do traumático. Eu vou ficar por aqui, porque senão... Agradecemos a palestra do Dr. Nazar. Vamos passar a palavra para o Dr. José Eduardo Coelho, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB, para fazer algumas questões. Nazar, meu grego está muito ruim, Nazar. Não dá conta da tradução. Queria saber a sua opinião sobre um determinado assunto. O Congresso Nacional está discutindo, nesse exato momento, a visão de família e o conceito de família a partir de dois grupos. Um grupo que defende o chamado Estatuto da Família, onde estreita o conceito da família, uma família praticamente biológica, tida como família tradicional. Se é que a gente pode falar de família tradicional, quando a gente começa a fazer o estudo da família, a gente se perde até no que é a família tradicional, afinal de contas. Mas uma família que prevê pai heterossexual, mãe heterossexual, os filhos biológicos. Há um grupo que preconiza a família basicamente a partir desse conceito e restringe a proteção jurídica a essa modalidade de família. E há um outro grupo que defende também o Estatuto das Famílias, ampliando sobremaneira essa proteção e reconhecendo as entidades familiares de uma forma muito mais ampla. A família está em risco? Essa é a minha pergunta. Existem dois livros para os advogados, os juristas, leem muito, os psicanalistas, esses dois livros, A Feminilidade Velada e Abandonarás Teu Pai e Tua Mãe, que vai trabalhar essas questões, e um deles começa colocando essa questão, não é? Alguns dizem que a família está em riscos, outros dizem que não, que... Olha, as coisas estão aí, e as mudanças, veja, por exemplo, uma coisa mais séria, não diria grave não, mais séria, o crescimento, as mulheres nas sociedades. As mulheres nas sociedades. Eu me lembro, há 30 anos, eu hoje na sala de espera, duas pessoas se encontraram e foram estudantes do Salesiano quando criança. E eu falei, mas essa época eu fiz uma palestra no Salesiano, no centro da cidade, e que foi interessante, porque eu cheguei lá e choveu muito. E estava cheio, choveu muito. E, dali a pouco, o Sacré-Cœur me chamou para fazer uma palestra, eu fui,
também choveu muito. Alguns pais fazendeiros me chamaram, disseram, nós vamos te contratar porque aqui está chovendo pouco e toda vez que você faz palestra, chove muito. Nessa época, há 30 anos atrás, eu venho a Vitória 32, todas as semanas, quinta-feira, primeiro voo, eu sou o primeiro a descer do avião. E o último a subir no último voo, sexta-feira. Nessa época, eu dizia que as mulheres iam avançar e tomar conta, ocupar o lugar dos homens, cada vez mais. Porque eu fazia um estudo do resultado dos vestibulares. E veja que a cultura foi afrouxando, as censuras foram, não é, afrouxando, e as mulheres, que isso é um perigo, as mulheres foram tomando conta, não é, conta de tudo. Hoje nós temos um problema sério nas famílias, é um problema sério. Leia o livro Um Mundo Sem Limite e acompanhe as mudanças das leis em relação ao lugar do pai e ao lugar da mãe. As mudanças pelo viés da lei. Então, as famílias, elas estão se constituindo pelo viés daquilo que Lacan vai trabalhar, penso eu, posso estar enganado, da sexualidade. Ele vai trabalhar as fórmulas quânticas da sexuação, vai falar, por exemplo, você falou de heterossexuais, existe o social, existe a fachada, existe a educação. Se você tirar todo mundo do armário, é um problema sério. É um problema sério. Não, é um problema sério. Se você analisar a maioria dos casamentos ditos heterossexuais, é um problema muito sério, portanto não vamos mexer nisso. Deixa como está e vamos continuar com as nossas aparências, bondades, etc. Agora, a sexualidade, a partir de Lacan, das fórmulas quânticas, que ele vai dizer que só existe um sexo, que é o do homem, é o falo, e o outro sexo, das mulheres, é um problema que nós não sabemos onde isso vai chegar. Nós não sabemos mais. Você pega muitas pessoas, mas muitas pessoas heterossexuais que diz assim, porque a sexualidade, Freud já dizia, a anatomia não é o destino, há a fêmea, há o macho, não é? Mas é esperado que a função do masculino recaia no macho e que do feminino na fêmea, mas não há uma garantia. Então o sujeito pode, pelo viés da educação, se apresentar pelo social, pelas censuras, não é? Pelas censuras, ele se apresenta de uma maneira, mas isso de alguma forma, nas gerações, vai comparecer na historicidade dos filhos, dos netos. Isso é inevitável. As marcações simbólicas, elas vão caminhando e vão marcando, fazendo marcações, não é só no âmbito da loucura, é no âmbito, sim, da base do que está ali, na razão de ser de um sujeito, em termos dos desejos. O que eu acho problemático aí sim eu vejo uma coisa problemática, que eu acho que isso seria, eu acho um absurdo eles precisarem legislar sobre isso, que deixe cada um viver como quiser, que viva com respeito, com dignidade, com desejo, vida,
Vida, sabe o que quer dizer vida? Vida, desejo. O cara poder avançar cada vez mais. Avançar cada vez mais. E não haver essas questões de querer regrar. O Brasil não tem normas para algumas questões. E não vai ter, e não terá tão já. E não terá tão já. Há algumas formulações familiares que alguns sujeitos precisam fazer fora do país, para depois retornar com a outra cidadania. Quer dizer, então, esse Congresso, eles deveriam tomar vergonha na cara e começar a chamar especialistas. O Supremo deveria chamar especialistas. Eles deveriam ter um acompanhamento de especialistas. A educação, pegar os 100 melhores do país e fazer um trabalho de 30, 40 anos, fazer mudanças significativas. Isso tudo deixaria de ser problema. Nós teríamos menos aporreações para os juízes. Os juízes têm outras coisas para eles trabalharem. Eles ficam tendo que perder tempo com absurdos. Absurdos. Há pouco tempo, no Rio de Janeiro, em função do andamento de uma ação de alienação parental, eu precisei, como um atrevido, assim, porque eu não tolero injustiças, eu não tolero, é uma coisa que eu não tolero, e eu fui atrás dos desembargadores, e consegui, de alguma maneira, colocar para eles se perguntarem sobre o resultado daquela ação, e mudaram, porque numa questão familiar, a guarda compartilhada, ela, quer queira, quer não, ainda é o que há de melhor. E eu sempre sugeri uma coisa que o pessoal não tem levado em conta: a guarda compartilhada, sempre com a mesma babá, escolhida pelo desembargador por um bom analista, não psicólogo e não psiquiatra, por um bom analista. A guarda compartilhada, acompanhada da mesma babá, da mesma pessoa que acompanha, da mesma pessoa. Bom. Quero agradecer a presença de todos. Primeiro, agradecer ao Nazar pelas contribuições, pela conferência rica, com várias questões, né? Acho que a gente sai sempre com muitas provocações com a fala do Nazar. Agradecer ao doutor José Eduardo pela provocação ao Nazar, agradecer a presença de todos, e então encerramos por hoje, recomeçamos amanhã às 9 horas.